5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, só para compartilhar aqui com vocês, né? Sempre tem essas perguntinhas de vocês. É interessante a gente compartilhar. A pessoa pergunta assim: irmão, o que a senhora acha dos testemunhos de restauração de casamento pelos canais? Olha, gente, eu assim, como eu já disse aqui a vocês inúmeras vezes, eu não sou muito de acompanhar testemunho, como eu já disse. Certo? Eu não sou muito de acompanhar testemunhos porque, gente, tem uns testemunhos que, pela misericórdia, é bênção de Deus? Logicamente que é. O problema não é isso, né? Não é que a gente vê que Deus está fazendo, logicamente. Embora alguns testemunhos, não é testemunho de restauração, né? Que depois eu vou falar sobre isso, mas não é testemunho de restauração, é testemunho de reconciliação de casamento. Né? Porque existe a reconciliação, a maioria, pelo menos a maioria, né, dos testemunhos que tem aí, relatos de casamento, não são de restauração de casamento, embora a pessoa coloque lá, testemunho de casamento restaurado, ou testemunho de restauração de casamento, mas a maioria dos testemunhos que nós temos aí, em todos os canais que publicam. Eu não trabalho, né, porque muita gente já me perguntou, porque eu não trabalho com testemunho de restauração, não que eu não receba, né, mas tem canais que eles trabalham com isso, eu não, certo? Minha área aqui é mais aconselhamento, é mais encaminhar as pessoas, é mais para isso aqui, ajudar, né, nisso aqui. Né, dá muito trabalho coisa para mim, né, porque é uma responsabilidade a mais, no meu caso aqui é uma responsabilidade a mais, quanto à questão dos testemunhos, porque nem todos os testemunhos eu tenho medo, assim, eu tenho esse medo, deixa eu confessar algo aqui para vocês, eu tenho medo de pegar testemunhos de casamento, né, que não seja de Deus. Como assim, irmã, que não seja de Deus? Porque tem gente que mente, omite a sua situação, omite pra gente, né, que é casada na primeira aliança, quando na verdade é casada, né, na segunda aliança, na terceira aliança, e por acaso, né, o diabo uniu eles de novo, porque Deus não, né, como eu já disse aqui, Deus não restaura casamento de adúltero, né, Deus não restaura casamento de adúltero, né, nem segundo casamento, terceiro casamento, porque aí, né, seria até contrária à palavra de Deus, né, gente? Deus não faz nada contrário à palavra de Deus. Então, é uma questão assim, né, porque a gente nunca sabe se a pessoa é de primeira aliança realmente, né, a não ser que a pessoa comprove para mim, né, então eu só trabalho com testemunho de casamento quando a pessoa comprova para mim que é de primeira aliança. Certo? Porque qualquer pessoa pode chegar para mim e dizer que é de primeira aliança, porque sabe que segunda aliança eu vou, né? Se a pessoa chegar para mim e dizer para mim, ó, meu casamento, ele é de segunda aliança, com certeza que eu vou confrontar com a pessoa. Por conhecer a verdade, eu vou confrontar com a pessoa, certo? Eu vou dizer, não, eu não vou, com certeza que eu não vou compartilhar com vocês um testemunho de segunda aliança, nem terceira, nada disso, porque eu já estaria incoerente até com o que eu vivo, e com o que eu prego e com o que os ensinamentos aqui da palavra de Deus, com o que eu passo para vocês. Imagina eu chegar aqui, compartilhar com vocês um testemunho de segundo casamento. O que é que vocês iam pensar de mim? Que eu estaria desviando ou qualquer outra coisa, logicamente, né? E o principal de tudo é que eu tenho muito temor ao meu Deus quanto a essa questão. Geralmente, quando eu venho compartilhar um testemunho aqui com vocês, um relato, né, que relato não é testemunho, se for um testemunho de casamento, são testemunhos de restauração de casamento que eu conheço, que eu sei a história da pessoa. Se algum dia eu vim aqui, gente, tem aqui no canal tem, né, um pedido por aí, né, testemunho de restauração de casamento. Se por acaso eu vim aqui publicar um testemunho de restauração de casamento com vocês, vai ser de testemunhos que eu verdadeiramente conheci a história da pessoa, que eu estive acompanhando a pessoa, que eu conheço, que verdadeiramente eu sei que aquela pessoa é de primeira aliança, entendeu? Então, assim,
né, nessa questão aí, né? Por essa questão que eu tenho maior temor quanto a essa questão de testemunho, né? De não publicar tanto aqui testemunho de restauração de casamento, porque nem todos, certo? E tem gente que omite essa verdade, certo? E como eu não sei, só se Deus me revelar, né? Deus não vai ficar o tempo todo me revelando. Filha, essa pessoa é de segunda aliança. Filha, essa é de primeira, essa é de terceira, essa é de quarta. Deus não vai ficar toda hora me revelando, né, gente? E assim, né, gente, o que eu acho dos testemunhos, né? Fora isso aqui que eu disse pra vocês, gente, olha, né, tem testemunho que só a misericórdia de Deus mesmo, a pessoa conta, já começa assim, como esse daqui, né? Eu tava aqui analisando aqui, ó, abri uma página aqui, né, no meu celular aqui, e já veio um testemunho de casamento e tocou por si mesmo, né, automaticamente aqui. A pessoa já começou assim: a paz do Senhor, meus irmãos, eu quero estar contando a história, né, do meu casamento, que foi que aconteceu. Olha assim, eu digo, meu Deus, que tristeza para contar um testemunho de casamento. Como é que a pessoa me conta um testemunho de casamento? Para você ver pelo que a pessoa fala, né? Pelo modo que a pessoa fala aqui, como eu vou botar só um iniciozinho desse daqui, né? Não estou dizendo que Deus não restaurou esse casamento, mas, gente, presta atenção aqui. Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Olha só, gente. Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Parece que a pessoa está chorando. Gente, um testemunho de restauração de casamento é para contar com alegria. A pessoa conta como se estivesse doente, né? Doente ou, sei lá, desanimada. Olha a desanimação dessa pessoa ao contar o testemunho, ao iniciar o testemunho dela. Olha a desanimação. A pessoa está desanimada contando o testemunho dela. Pela misericórdia, gente. É por essas questões e outras que eu não gosto nem de ouvir testemunho, porque às vezes a pessoa está contando um testemunho. Ela já inicia o testemunho dela contando um testemunho, porque ela já está triste. A voz dela é de tristeza. Não tem alegria. Né? Você contar um momento que você teve, um momento de tristeza que você passou no deserto é uma coisa, porque você vai se emocionar naquele momento, mas ainda assim, mesmo que você esteja emocionada, você vai contar, né, com alegria, emocionada, né, aquela emoção, porque você vai lembrar do que você passou e você pode até ter ali aquele momento de choro, né, mas você ainda assim conta com alegria. Agora tem gente que inicia o testemunho. Tá, gente? Cada um é cada um. Eu não tenho paciência para ouvir testemunho. Porque no meu caso aqui era para ter o tema assim, testemunho de casamento restaurado. Porque, meu Deus do céu, parece que o casamento nem foi restaurado, gente. A Bíblia diz lá no Salmo 126 que, né, se eu não me engano é Salmo 26, o 5, ou é o 3, sei que é Salmo 125 ou 126, que a gente contará com alegria, né? Que voltará com alegria. A pessoa está contando com tristeza? Está contando com tristeza o testemunho dela, que eu digo, misericórdia, meu pai. Sangue de Cristo tem poder, né? Então, por essas questões, né, gente, tem diversas situações aqui para eu falar com vocês, né? Tem testemunho, sei lá, sabe? Testemunha é o mais... O que eu mais vejo nos canais é testemunho. Né? Não conta, pelo amor de Deus, vocês aí, quando vocês tiverem os casamentos de vocês restaurados, pela misericórdia, conta com alegria. Certo? Conta com alegria. Até parece que não gostou do que Deus fez. Se foi Deus mesmo que fez, né? Porque se foi Deus... Gente, se foi Deus... Oxe, né? Era eu contando e chorando ao mesmo tempo, mas contando com alegria. Pelo amor de Deus. A pessoa parece que está contando testemunho, parece que não gostou do casamento dela ter sido restaurado. Jesus do céu. Está glorificando a Deus desse jeito, contando o testemunho com tristeza. Você percebe? Certo? Então, pelo amor de Deus, gente, quando tiver, né? Quando tiver
vocês tiver o casamento de vocês restaurado, conta com alegria, conta com felicidade, com o brilho do Espírito Santo, com a alegria do Espírito Santo. Vai contar que nem esse pessoal aí, não. Pela misericórdia, por essas questões e outras que eu não gosto nem de assistir. Principalmente, aí tem testemunhos aqui que as pessoas me mandam para me analisar alguma coisa que a pessoa falou no testemunho, né? Porque a pessoa às vezes não entendeu, não entendeu o que a pessoa disse, aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus, né? Porque tem testemunho aí que tem uns aí que pela misericórdia que a pessoa vê que não foi Deus que restaurou. Não foi a hora, não, né? A pessoa que recebeu na hora errada, aí bota lá, o marido só voltou para casa e depois, né, por isso que entra no segundo deserto, como eu já disse aí. Tem pessoas que o marido voltou hoje, ela já quer contar o testemunho de restauração de casamento. Aí o marido daqui uma semana vai embora de novo, ela não volta para dizer que o marido saiu de novo, né, com vergonha com vergonha, né, gente? Nas maiores questões é por vergonha do marido, né? Ela não vai voltar. Ela já contou, deixa pra lá, né? O marido voltou de novo pro mundo de novo. Ela não vai, não são todas as pessoas, né? Que vai voltar para contar que o marido foi embora de novo e de dizer que ela entrou no segundo deserto. Nem todas são assim, né? Tem muitos testemunhos aí que eu conheço, como eu já disse aí. Tem muitos testemunhos aí que já foram contados aí pelos canais de restauração, mas que eu sei que a pessoa já entrou de novo no deserto, o marido foi embora de novo, né? Ou seja, foi o momento errado, né? O marido foi embora, ela não teve sabedoria, o marido foi embora de novo, a esposa. Então, isso acontece demais. Das pessoas virem, né, contar seus testemunhos, né? Eu creio aqui que principalmente esses testemunhos, na maioria desses testemunhos, que as pessoas contam com tristeza, é porque não está tão bom assim, não, né? Logo mais, se essa pessoa começou já com tristeza, contando a restauração já com tristeza, pelo amor de Deus, né? Dá a entender que a restauração não tá boa, não foi tão boa assim, porque as coisas de Deus é boa. Então dá a entender isso aqui. Então o testemunho ele tem que ser contado com alegria. Quem vai assistir ou quem vai ouvir o testemunho, né? O testemunho ele serve para quê? Para edificar a vida. Quando se eu for ouvir um testemunho desse, da pessoa contando com tristeza ou coisa, isso vai me edificar, gente? Não vai me edificar, não. Eu vou ficar triste igual a pessoa. Vai passar a tristeza dela, vai passar para mim. Ou dela ou dele, vai passar para mim. Certo? Porque o testemunho, na primeira coisa que você ouve, a pessoa já está contando com tristeza, aparenta que a restauração de casamento é ruim. É isso aqui, gente. Não tem muito aqui o que falar. O que eu já falei aí sobre essas questões, eu já dividi aqui com vocês, mas é isso aí mesmo, né? Eu não sou muito assim, o que eu acho dos testemunhos. Tem isso aí que eu disse para vocês. Eu não sou muito de acompanhar testemunho. Nunca fui, desde o início do meu deserto. Eu assistia, era só quando mesmo, como eu já disse aqui para vocês, era só quando o Espírito Santo realmente me direcionava a um testemunho. E quando eu assistia, quando eu era direcionada realmente pelo Espírito Santo a assistir aquele testemunho me edificava em alguma coisa e eu ficava feliz, eu ficava contente, né? Mas esses testemunhos de hoje, gente, pelo amor de Deus, não me edifica. Grande parte dos que eu tive que ouvir para ajudar o pessoal, não me edificou, não. Eu fiquei cabisbaixa. Deu uma tristeza no meu coração de ouvir a pessoa contar o testemunho dela com tanta tristeza e amargura. Pelo amor de Deus, sangue de Cristo tem poder, né? Mas é isso aí, amém? Que Deus abençoe vocês.